Bonato. Hoje vamos falar um pouquinho acerca da língua portuguesa, mas estamos numa aula inicial. Imagine que é a nossa primeira aula, a primeira aula que você tem que ter de língua portuguesa. Hoje, então, eu vou te ensinar isso daqui. Como organizar os estudos do português e, claro, já vou começar em relação aos conteúdos, tá? A língua portuguesa é uma disciplina que ela é muito genérica. Nós temos aí várias formas de questões que podem aparecer. Então, você tem que saber como organizar aí os seus conteúdos, como organizar todo o seu planejamento. Uma coisa já de cara, uma coisa importante de cara, assim, primeira dica importante. Os editais não trazem uma sequência didática e lógica para o português. Se você estudar pelo edital, pegar o edital e colocar assim todos os conteúdos na sequência do edital, sem chance. Você não vai ter ali uma sequência lógica dos conteúdos. Então, muita gente às vezes aprende estuda português e não consegue avançar ou fica meio perdido, por quê? Estuda na lógica do edital. Não dá. Tá? O edital tem uma perspectiva que é determinar os conteúdos que vão ser cobrados, mas ele não traz a sequência lógica da disciplina. Então já anote no seu material aí, anote aí a dica. Os editais, eles não trazem os conteúdos na sequência lógica em que eles devem estar. Muito bem. Agora, como é que eu faço para pensar nisso? Como eu organizo a língua portuguesa? Como eu faço para determinar um estudo bem direcionado? Então, vamos comigo agora. Vou dividir aqui para você em 5 grandes partes, tá? O estudo da língua portuguesa, porque nós temos vários tipos de questões, vários conteúdos que podem ser cobrados. Então, eu vou agora colocar para você, então, 5 grandes áreas que nós temos na língua portuguesa. Então, vamos lá comigo aqui, ó. Primeiro ponto importante, nós temos aqui a morfologia, temos aqui a morfologia e temos a sintaxe, tá? E esses dois aqui, eles é que praticamente, deixa eu colocar assim para ficar mais fácil para vocês. Ó, áreas que nós temos que estudar da língua portuguesa, aqui as áreas da língua portuguesa. Então temos morfologia e sintaxe. Aqui, a morfologia e a sintaxe é propriamente dito o que a gente fala de gramática. Então, quando fala assim, tem que estudar gramática. A gramática, ela se organiza em relação à morfologia e à sintaxe. Então, tudo que você fala assim, isso aqui é questão de gramática. Questão de gramática é porque envolve ou a morfologia ou a sintaxe. Primeiro ponto aqui importante. Beleza. Temos ainda aqui, ó, a fonética. Temos a fonética aqui. Temos também a parte de interpretação de texto, interpretação aqui de texto. E temos outra área, eu vou juntar aqui duas em uma, que é a semântica e a estilística. Muito bem, semântica e estilística. Então, é assim, na verdade, as áreas que vão fazer com que você tenha gramática são as duas aqui, ó, morfologia e sintaxe. Então, elas se interligam e no seu estudo, primeiro você começa da morfologia e depois vai para a sintaxe, sempre nessa lógica aqui. A fonética é a parte dos sons, tá? Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter toda a parte que envolve a ortografia das palavras, a grafia, CS, CZ e tudo mais, as questões que envolvem a acentuação, tudo que tem a ver com a parte de som, tá? Fonética, sílaba tônica, tudo que tem a ver com a grafia das palavras, certo? Então, isso daqui você pode estudar de forma separada, tá? A fonética não depende de nem outra área para existir, fonética é fonética. Na interpretação, então aqui você vai ter o quê? Questões que envolvem a leitura e a compreensão de texto, tá? Então, é a leitura de textos, que seria a leitura e a compreensão de textos. Basicamente, aqui na interpretação, você não é conteúdo de gramática, nem de língua portuguesa, digamos, é conteúdo mesmo de leitura e interpretação. E na semântica e na estilística, aí nós vamos ter o quê? Aqui questões que envolvem, por exemplo,
o emprego da parte de significação de palavras, né? Eu tenho lá homônimos, parônimos, sinônimos, antônimos. Então, basicamente, você vai ter questões aqui de significação de palavras. Beleza. Que mais que tem? Também temos aqui tipologia textual. Tudo que envolve a tipologia textual, se é narração, se é descrição, se é um texto injuntivo. Então, aqui você tem toda a parte de tipologia textual. Beleza. Ainda aqui você vai ter, por exemplo, as funções e as figuras de linguagem, tá? Ó, funções e figuras de linguagem, que estão aqui, ó, pautadas nessa parte. Então, quer dizer que, quando eu trabalho com português, se você não tiver essa dinâmica aqui, você fica muito refém da língua portuguesa. Ainda aqui você vai ter na interpretação coesão, coerência, a parte de realmente ler e entender seu texto aqui. Então, essa é a nossa dinâmica. Veja, se você não entende e não divide o seu estudo assim, você fica refém da língua portuguesa. Então, primeiro ponto, separe aqui as áreas de estudo. E como é que eu faço para eu poder organizar isso? Primeiro ponto, sempre você vai começar pela parte da morfologia e depois da sintaxe. As outras áreas você pode ir intercalando, né? Ah, hoje eu vou estudar só a questão de fonética. Eu vou estudar hoje só assuntos ligados à estilística. Então, são 3 áreas que elas vêm de forma independente, tá? Uma não determina a outra. Então, você tem que fazer isso de forma planejada no seu dia a dia. Agora, isso daqui não, isso aqui você tem que seguir uma ordem adequada. Morfologia e sintaxe aqui, certo? Então, o primeiro ponto importante, para que você entenda o português, separe os conteúdos pelas áreas deles. Lembre-se, então, que eu já falei, os editais nunca vêm na sequência lógica do português. Eles vêm numa sequência que a banca coloca lá para não ficar nada de fora. Mas a banca não se preocupa em colocar uma ordem lógica. Simplesmente joga para você ali o edital. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho em relação à morfologia. E aqui, já aprenda de cara isso daqui, ó. A morfologia é a base de toda a gramática, tá? Morfologia é a base. Se você não aprende bem a morfologia, consequentemente, você vai mal na sintaxe, você não consegue avançar na gramática. Então, a morfologia é a base de tudo. Por quê? A morfologia estuda as 10 classes de palavras e a sintaxe, ela usa essas 10 classes de palavras para fazer as regras. Então, veja, eu tenho 10 classes. A sintaxe usa as 10 classes para fazer as suas regras. Não tem jeito, então. Eu preciso estudar, então, a morfologia, dominar a morfologia. Quanto tempo? 3 meses? 6 meses? Não sei. Você precisa estudar a morfologia de tal forma que você domine todas as 10 classes, para que cada uma delas serve, como ela se caracteriza, se eu tenho alguma subdivisão, se eu tenho caso especial, tudo isso. Então, é bastante conteúdo aqui. Agora, como é que eu organizo meu estudo? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui, ó. A morfologia, como eu já mencionei, é o emprego das nossas 10 classes de palavras. E eu vou colocar aqui para você a palavra emprego, por quê? Nós temos aqui, ó, 2 posturas em relação a esse estudo. Por que 2 posturas? É assim. Primeiro ponto, eu tenho que saber quais são as 10 classes, tá? Tenho que decorar mesmo. Quais são elas, como elas se dividem, como elas se classificam, tudo isso, tá? Então, aqui, ó, é basicamente você saber identificar. Então, aqui, ó, você tem que saber o quê? Olhar para uma palavra e saber que ela é um artigo, certo? Identifiquei. O que é o emprego? O emprego é o uso que você tem numa frase, tá? Então, é o uso de uma palavra numa frase. Por que acontece isso? Porque quando você vai formar uma frase, você vai usar alguns elementos
E a frase, ela é construída por meio das palavras. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um verbo, mas é um tipo de verbo com um tipo de substantivo. Então, as questões, elas cobram de você duas coisas. Uma, você tem que saber identificar. Dois, saber para que aquela palavra foi usada. O que ela significa naquela frase, com quem ela se relaciona, o que ela faz, o papel dela naquela frase. Então, não é só decorar. Mas eu tenho que decorar. Muitos falam assim, não, estudar português para decorar a regra, não. Não vá nessa onda, tá? Você precisa decorar as regras para que você saiba as regras gerais, saiba as regras especiais, que são as exceções, e daí depois disso tudo você olhe para uma questão e saiba identificar, entender por que a questão foi feita, o que a questão quer que você faça, o que ela quer que você observe. Então, eu preciso primeiro saber as regras, decorá-las, para depois usá-las no contexto. Então, são dois trabalhos diferentes. Um é você ver toda a teoria e saber todas as regras, para que daí você vá para o uso, certo? Há questões que cobram decoreba, literalmente decoreba. Há questões que cobram uso, né? Por exemplo, questões de reescrita. Geralmente não cobram de você decoreba, cobram o uso daquela palavra ou de uma expressão. Então depende da questão que você tenha, certo? Mas já entenda isso. Eu preciso saber para que servem as classes de palavras, para que elas existem. Beleza. Então já sei que a morfologia é a base e são 10 classes. Só que essas 10 classes também se organizam, tá? Elas não vêm de forma aleatória, jogadas ao vento assim. Eu estudo totalmente de forma aleatória? Não. Aí vamos lá. Nós temos agora aqui as nossas classes, claro, variáveis e invariáveis, tá? Ó, nós temos aqui as classes variáveis e invariáveis. Eu vou primeiro colocar aqui, ó, as classes invariáveis nominais, tá? Ó, as classes invariáveis nominais. Como assim? O nome delas nominais é porque elas têm sempre algo em comum. Então, eu chamo de classes variáveis nominais. O que são classes variáveis? Classes que possuem flexão. Elas têm mudança. Não são classes que simplesmente são fixas. Então, essa ideia de serem variáveis é que elas possuem flexão, tá? Então, ó, classes variáveis é porque elas possuem flexão, tá? Ó, possuem flexão aqui, ó, tá? E as que eu chamo de nominais porque elas se relacionam. O que seriam essas flexões aqui, ó? Essa flexão é porque eu chamo de nominais, porque elas têm flexões que são semelhantes. Então, temos aqui, ó, flexão de gênero e flexão de número, tá? De gênero, o que nós temos? Masculino ou feminino. De número, singular ou plural. Então, essas classes nominais, todas elas possuem flexão de gênero ou de número, tá? Por isso que nós agrupamos aqui, ó. Não são invariáveis, não. Que errado. Classes variáveis. Ó, falei uma coisa, escrevi outra, gente. Calma, vamos arrumar aqui. Classes variáveis. Tô ficando louca aqui, ó. Agora sim. Variáveis nominais. Ou seja, elas possuem flexão e elas, por serem nominais, as flexões são semelhantes, tá? Então, todas as nominais vão ter flexão de gênero ou de número. Por isso que elas se agrupam, então elas se juntam aqui. Tá, e como é que funciona isso? É assim, ó. Nós temos um núcleo que vai ser o nosso substantivo. Então, temos aqui, ó, o substantivo é o nosso núcleo, tá? E é a partir dele que as outras 4 existem. Aí temos, a partir do substantivo, nós temos o quê? O artigo, o adjetivo, temos o numeral e temos o pronome, tá? Essas classes são assim, ó.
O artigo, ele acompanha e concorda com o substantivo. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. O numeral, ele indica uma quantidade de um substantivo. O pronome, ele retoma e fica no lugar de um substantivo. Por isso que nós temos essa relação aqui, ó. As classes nominais, elas são 5, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Elas se conversam entre si. E todas elas possuem flexão, masculino, feminino, singular ou plural. E elas se relacionam, elas conversam entre si. Uma influencia a outra. A base é sempre o substantivo, como eu já mencionei aqui, ó, porque ele é sempre o quê? Ele é o núcleo. As palavras, elas se ligam a ele, tá? Então, as 4 classes aqui se ligam ao substantivo. E as 5, elas fazem parte das classes variáveis nominais, certo? Então, essas classes variáveis nominais, elas sempre vão aparecer, por exemplo, quando você vai estudar lá questões de concordância nominal. De onde vem a regra? Daqui, ó, tá? Ó, isso daqui, ó, é a base, tá? Essas classes aqui, ó, são a base das regras que você vai estudar ainda lá na sintaxe de concordância nominal. Então, quando você for estudar concordância nominal, você vai ter as regras feitas a partir das 5 classes nominais. Então, pense, você já estuda na morfologia bem essa regrinha aqui, você já consegue eliminar. Lá quando for ver na sintaxe a concordância nominal, você já consegue matar esse conteúdo aqui, porque a concordância nominal se dá pela relação entre as classes nominais. Muito bem, então fechamos aqui essa partezinha das classes variáveis nominais. Por quê? Temos ainda aqui, ó, a classe variável verbal, ó, a classe variável verbal. Muito bem. Eu a deixei separada, por quê? Porque aqui, bom, variável, a mesma coisa já fala aqui, né, ó, deixa eu colocar pra cá. Variável aqui, porque nós temos o quê? Possui flexão, certo? A classe variável aqui. E a verbal, nós temos somente o verbo. O verbo sozinho, ele dá um trabalho enorme, por quê? Ele tem muita classificação, muita regra, muita coisa para você estudar. Então, claro que vale a pena você estudar aqui o verbo. Mas vamos lá. O que seria essa flexão aqui do verbo? Aí o verbo, ele vai possuir aqui mais algumas flexões, tá? Temos aqui, ó, flexão, primeiro ponto, pode vir de modo, flexão de tempo, flexão de pessoa, flexão de número e flexão de voz. Então, veja que o verbo, ele possui mais flexões do que as classes nominais. Então, é uma classe que ela tem muita regra. Vai ter muita questão de prova de verbo? Vai. Por quê? O verbo, ele é a base de uma frase, base de uma oração. A partir do verbo que você constrói toda a frase. Então, o verbo, ele sempre vai ser importante. E aqui, ó, flexão de modo, que nós temos aqui, ó. Aí podemos ter o indicativo, o subjuntivo ou o imperativo. Então, são 3 modos verbais aqui. De tempo, nós temos o presente, o pretérito e o futuro. De pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. De número, singular ou plural. E voz, aí nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, perceba como o verbo sozinho, ele já te dá praticamente aqui, ó, sei lá, 2 meses só dele. Só para ele você perde os 2 meses estudando aqui, porque é muita regra e tudo cai.
Do verbo, não tem nada que você não aproveite. Todas as regras do verbo, elas são cobradas em provas, tá? Então, veja. Essa é uma classe, então, variável sozinha. Eu coloquei lá sozinha, por quê? Porque ela realmente determina muita coisa. Mas, veja, classes variáveis. Então, nós temos 6 classes variáveis. Das 10 que nós temos, então, 6 são variáveis, que é o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome e o verbo, que são 6 classes que elas têm flexão. Além disso, você vai ter questões que envolvem relação de modo e tempo verbal, porque eles vêm juntos. Geralmente, você vai ter questões que envolvem aqui, ó, os dois juntos aqui e aqui os dois juntos. E de forma separada a voz ativa, passiva e reflexiva. Mas são questões que elas realmente cobram de você vários detalhes, certo? Então vamos lá. Estamos na morfologia. A morfologia é a base do português. É a partir dela que a gente consegue avançar com a sintaxe. Então, com a morfologia eu consigo entender, por exemplo, quais são as classes de palavras, para que elas servem, como elas interferem numa frase. Muito bem. Tá. Se eu tenho classes variáveis, consequentemente eu tenho classes o quê? Invariáveis. Isso mesmo. Então, agora nossas classes invariáveis aqui. Anotou aqui, ó, áreas da língua portuguesa. Não se esqueça, tem que organizar muito bem o seu estudo aqui. Então, temos agora as classes invariáveis. Bom, já falei antes que as classes variáveis, elas se ligam, elas se conversam, tá? Então, se as classes variáveis, elas se conversam, eu posso pensar assim, que as classes invariáveis não se conversam? Isso mesmo, tá? As classes invariáveis, elas não possuem relação entre elas, tá? Ó, as classes invariáveis, elas não se relacionam. Elas existem com algum objetivo, claro, elas têm sempre a sua finalidade, mas elas não conversam entre si, tá? O que nós temos aqui, ó? Nós vamos ter, dessas classes, temos aqui, ó, temos a preposição aqui, temos a conjunção, temos o advérbio e temos a interjeição, tá? Bom, em relação a essas classes aqui, ó, você pode marcar assim, elas não se relacionam, tá? Elas não interferem umas nas outras. Elas são bem independentes, tá? Elas possuem uma autonomia. O que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouco o nosso estudo é saber assim, ó, que a preposição e a conjunção, elas são conectivos. Então, a função da preposição e da conjunção é ligar as palavras, tá? Elas são conectivos. Basicamente daqui. Então, são classes que elas não possuem flexão. Veja, são invariáveis. Por quê? Porque elas não possuem flexão, ó. Sem flexão aqui. Não tem flexão. Elas não podem ter flexão porque elas são classes invariáveis. Não tem, por exemplo, singular, plural, feminino, nada disso, tá? São classes totalmente invariáveis. Então, por serem invariáveis, elas não interferem umas nas outras. Elas não vão ter, por exemplo, igual lá no artigo. O artigo acompanha o substantivo. Não tem isso daqui. Elas são classes teoricamente independentes, certo? Então, basicamente, aqui você tem uma noção geral da divisão da morfologia com as classes variáveis e invariáveis. As classes que têm flexão e as que não têm flexão, certo? Mas vamos agora para cada uma delas, para que elas servem. O quê? Porque assim, falei no início da aula, é importante que você entenda a regra geral, para que depois você estude os casos especiais, as exceções, que nós temos aí vários casos especiais. Só que antes de eu saber os casos especiais e exceções, eu tenho que saber o quê? Regra geral. Eu não posso já partir para um caso especial se eu não domino a regra geral, a base. Então, eu preciso entender como cada classe se organiza. Porque cada uma das 10 classes tem uma função, uma finalidade.
Elas não estão simplesmente ali soltas ao vento. Cada classe tem a sua finalidade, o seu objetivo. Um artigo nunca pode ser um adjetivo. Um verbo nunca pode ser uma preposição. Então, eles não mudam, tá? Cada uma das 10 classes tem uma função específica e elas não vão fazer papel de outra classe, né? Elas vão ter sempre a sua finalidade. Então, é assim. Vamos verificar agora, então, aqui, ó. Primeiro ponto, vamos pegar o substantivo, que é a nossa classe mais importante em relação às classes nominais. O substantivo, o que ele faz? Ele serve para nomear. E quando ele faz isso, o que acontece? O substantivo tem a função de atribuir sentido, significado. Atribuir significado. É importante, então, para uma frase, um texto, um substantivo? Totalmente. Porque o substantivo, ele traz significado, certo? Por exemplo, para você assim, olha só, ele chegou, tá? Quer exemplo aqui, ó, ele chegou. Beleza, ele chegou. Veja, a palavra ele é um pronome. Tá, mas ele o quê? Só o ele pode ser o quê? O presente, o frio, sei lá, o cachorro, não sei, qualquer coisa. Esse ele pode ser qualquer coisa. Então, veja que sem um substantivo, eu não tenho um significado completo. Eu não sei o que é que chegou. Ele chegou, ele o que ou ele quem. Então, o substantivo tem um papel bem importante porque ele nomeia, só que ele atribui significado. Então, por exemplo, quando eu vou ler um texto, tá? Ó, mas comigo, eu vou ler um texto, né? Questão de interpretação. Sempre que você vai ler um texto, você vai dar enfoque a quê? Aos substantivos, porque eles é que vão te dar um significado. As questões de interpretação, elas querem saber de você, muitas vezes, o sentido, a ideia central, a informação mais importante. Então, como é que eu sei disso? Pelo emprego dos substantivos. A escolha de um substantivo, como ele foi colocado, tudo isso influencia bastante. Então, quando você for fazer a leitura de um texto, dê uma atenção especial aos substantivos, porque eles fazem o quê? Eles atribuem significado. A forma como você coloca um substantivo, onde ele está, se ele está no singular, tudo isso influencia. Então, tem essa percepção, sabe? Entenda que quando você usa um substantivo, você vai sempre ter um significado ali, ou algo que é importante, algo que tem um sentido. E quando você vai ler um texto, tudo é ligado a significado. Muito bem. Temos ainda aqui o nosso artigo, tá? Ó, o artigo tem um papel importante, por quê? Só que ele é bem restrito, certo? O artigo sempre ele faz o quê? Ele acompanha um substantivo, sempre, tá? O artigo, ele acompanha um substantivo, só o substantivo, ele não pode acompanhar mais ninguém. Tudo que vier com um artigo é um substantivo. E neste caso aqui, ó, ele pode definir, define ou indefine. Por isso que você vai ter assim, ó, artigos definidos, artigos indefinidos. Então, o artigo ou ele define ou indefine um substantivo. Por isso que é importante que você entenda o papel do artigo. Quando ele está junto a um substantivo, ou ele define ou ele indefine um substantivo. E isso você percebe muitas vezes pelo contexto. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar uma frase para você assim, ó. Os homens devem se preocupar com a saúde. Os homens devem... Beleza, veja só. Quando eu falo assim, ó, os homens devem se preocupar com a saúde. Esse os é um artigo definido e aqui eu tenho um substantivo. Na relação, os homens devem se preocupar com a saúde, o que você percebe aqui? Ah, então realmente são os homens mesmo, não é?
nós temos homens e mulheres. Então, você pensa assim, ó, que é enquanto ao gênero. Então, quer dizer que o homem, ele precisa se preocupar com a saúde. Beleza. Tá. Você vai uma frase assim agora, ó. O homem, opa, deve não. O homem já evoluiu muito em 200 anos. Veja, olha agora a mudança de frase no contexto. Quando eu falo o homem já evoluiu muito, não é o homem ou a mulher. Aqui já é do ser humano, já é a raça mesmo. Perceba que a relação entre os dois provoca uma diferença. Então, por isso que eu falo que é contexto. O substantivo junto com o artigo, por exemplo, nós temos o quê? Significados contextuais. Isso é o emprego. Porque eu sei que isso aqui é um artigo definido, beleza. Isso aqui é um substantivo. Só que a relação entre eles, na frase em que eles estão, determina um significado. Então, você nunca pode ver as palavras de forma aleatória. Por quê? Tem que saber a posição em que elas estão e com quem elas se relacionam, para que você saiba realmente o que elas querem fazer naquela frase. Então, veja, isso aqui muda basicamente a percepção e o significado que eu tenho do substantivo homem. Veja, aqui é de uma forma, aqui é de outra. Não é a mesma perspectiva aqui. Muito bem. Vou apagar aqui que eu quero continuar aqui na nossa listinha aqui, ó. Bom, aí temos o artigo, então os dois estão muito próximos. Agora, vamos falar um pouquinho do adjetivo. Aqui, ó, adjetivo, certo? O adjetivo, ele vai ter algumas funções bem interessantes, tá? E isso, muitas vezes, quando você vai entender em relação à parte de texto, que é o seguinte. Ele pode caracterizar ou qualificar alguma coisa. E o que isso influencia? É assim, ó. Quando você caracteriza, você fala realmente de alguma coisa e você vai dizer como ele é. Agora, qualificar tem a ver o quê? Tem a ver com opinião. Como assim? Por exemplo, aqui para você perceber isso bem fácil, ó. Eu tenho aqui este apagador, tá? Beleza. Veja que eu posso falar assim para você, ó. Este é o apagador azul, tá? Beleza. Então, veja. Este é o apagador azul. Ele é azul por quê? Porque eu acho que ele é azul? Não, porque ele é azul. Não é a minha opinião aqui. Simplesmente aqui, ó, é um adjetivo que dá uma característica ao apagador. Simplesmente aqui, ó, ele vai ser um adjetivo que tem a função de caracterizar e ponto, tá? Não é a minha opinião, ele é azul porque ele nasceu azul. Alguém fez o apagador azul, né? Construiu o apagador azul. Então não é o que eu acho. Ah, pra mim ele é amarelo. Não, ele é azul, tá? Agora eu posso falar pra você assim, ó. Este é o... Não. Vou mudar a frase aqui, ó. Este apagador é excelente. Opa, veja só. Mas pode ser que alguém também use e fale assim, ah, este apagador é ruim. Pode, claro. Aí aqui depende, ó. Depende do ponto de vista. Pode ser que para mim ele é excelente. Para outro professor ele é ruim, tá? E isso é o quê? Opinião, entendeu? Então quer dizer que o adjetivo ele também traz o quê? Além de caracterizar, também traz opinião. Então quando você vai ler um texto, tá? Ó, questão de interpretação. Vou ler um texto e eu percebo que o autor usou adjetivos para qualificar algo. Eu tenho ali marca de opinião, marca de ponto de vista. Aí, para você identificar, quando é que você tem um texto, um trecho ou um texto que... Como é que eu sei que ele é informativo ou argumentativo?
Um dos recursos é o uso do adjetivo. Se é um adjetivo que ele dá uma opinião, que ele qualifica, você tem um texto argumentativo. Se é um adjetivo só para mostrar característica, ele tem caráter informativo. Veja, então não é só você saber, é você saber, como lá no começo da aula que eu falei, o emprego de uma palavra, para que aquela palavra funciona. Então o adjetivo, além de ele caracterizar, também ele qualifica. E você tem que perceber isso quando você lê um texto. Para questão de prova, tudo isso, você percebe que o adjetivo, ele está ali com uma intenção, tá? Então aparece aqui. Muito bem. Vou apagar aqui essa frase, porque nós temos ainda mais aqui, ó. Então vamos lá. Agora, na sequência, temos o numeral. O numeral é bem tranquilo. Quase nunca você vai ter questão de prova dele, bem de boa, tá? Você tem que saber que ele existe. Por quê? O que ele expressa? Ele pode indicar uma quantidade aqui, ou uma ordem, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 canetas, quantidade, tá? Ó, 2 canetas, beleza. Eu vou falar pra você, não, eu tenho o dobro de canetas. É uma quantidade do numeral multiplicativo. Eu tenho 1/3 de canetas. Então, é um numeral fracionário. Mas veja, sempre é uma quantidade, tá? O triplo, 1/5, sempre é uma quantidade. A ordem é a ideia de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, assim por diante. Então, você não vai ter dificuldade, você vai olhar assim, o dobro, você sabe que o dobro é algum tipo de quantidade, tá? 1, 2, 3, 4, 5 são os cardinais, também é uma quantidade. Então, você não tem tanta dificuldade assim, não tem tanta regra. Então, quer dizer que cai bastante em prova? Não. Mas tem que saber identificar um numeral, tem que saber perceber isso na hora da frase. Beleza. Ainda temos o nosso pronome, e aqui é um carinha que tem muita relevância, bastante, tá? Ó. De todos eles, com certeza o pronome é aquela classe que você tem que estudar com bastante intensidade, por quê? O pronome, regra geral, tá? O que ele faz? Retoma um substantivo, tá? Retoma um substantivo e fica no lugar do substantivo. Fica no lugar dele. Então, o substantivo, o pronome, ele vai ter um papel importante porque ele vai evitar a repetição desnecessária, é um tipo de recurso muito importante para questões de coesão textual, é realmente um assunto de relevância grande, tá? Qual o diferencial do pronome em relação às outras 4? Porque assim, ó, substantivo. Aqui é legal que você saiba, por exemplo, nós temos substantivo, pode ser comum, próprio, coletivo, tudo bem, tá? Artigo, você vai estudando cada um deles. Os pronomes, eles têm um papel importante porque nós temos 7 tipos de pronomes, tá? Ó, as 7 tipos de pronomes. E cada um deles possui uma finalidade diferente, tá? Então, os 7 tipos de pronomes aqui, ó, cada um deles possui uma função diferente. Então, por exemplo, o substantivo, não importa se ele é composto, coletivo, simples, derivado, não importa. Sempre ele vai fazer a mesma coisa. O artigo, sempre a mesma coisa. Então, esses 4 aqui, ó, eles têm funções específicas. Agora, o pronome, cada um dos tipos tem uma finalidade diferente. Então, é como se tivesse 7 classes em uma só. Isso mesmo. Olha só, quais são elas então? Ó, temos os pronomes pessoais, tá? Os pronomes relativos. Só aqui, ó, você já tem muito conteúdo, tá? Temos ainda os pronomes possessivos, tá? Que eles indicam aqui posse. Os pronomes indefinidos. Os pronomes demonstrativos, os pronomes
interrogativos e os pronomes de tratamento, tá? Cada um, como eu mencionei, cada um aqui dos 7 tem uma finalidade diferente. Então, você tem que saber para que serve um pronome pessoal, relativo, e cada um deles vai possuir regras e ramificações. Então, por isso que eu falei, é como se fosse 7 em 1, tá? Das 5 classes nominais, com certeza aquela que você tem que dar mais ênfase, mais estudo é em relação ao pronome. Porque o pronome usamos em tudo, tá? Não dá para você fazer um texto sem pronome, praticamente é bem difícil. E o pronome, ele faz o quê? Evita a repetição, contribui para a coesão textual, a coesão referencial, dá clareza para a leitura. Então, basicamente, o pronome ele evita a repetição. E repetição num texto nunca é bom. Por isso que é importante que você tenha essa percepção aqui. Ou seja, quando eu vou estudar os pronomes, já tem que ter essa percepção. 7 em 1. Então, eu tenho 7 pronomes, 7 classificações para a mesma classe. E cada uma das 7 possui uma finalidade, uma regra, alguma coisa bem específica. Uma exceção, isso acontece, tá? Então, não tem jeito. Quando você for estudar pronome, estude também de forma bem separada aqui, ó, os nossos tipos de pronomes, tá? Isso influencia bastante e ajuda você muito depois pra frente. Tudo bem? Então, veja, aqui são as 5 classes nominais, ó. Então, cada uma delas possui uma finalidade distinta. Muito bem. Temos ainda aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui, a nossa classe variável, que é o verbo. E o verbo, sozinho, ele também dá muito trabalho, tá? Tá, para que serve o verbo então, ó? Teoricamente, tá? De uma forma assim mais geral, o que o verbo indica? Ele vai indicar o quê? Ele indica uma ação. Peraí. Ele indica ação, um estado, um fenômeno e ainda um desejo, tá? Como assim uma ação? Você vai fazer uma coisa, estou estudando, estudar, comprar, viajar, ler, anotar, treinar, tudo isso são ações, tá? O que é estado? São aqueles verbos que nos dão o quê? Uma percepção de como algo está. O estado aqui na verdade, de como alguém está. Por exemplo, José está feliz, José ficou aborrecido. Então, como alguém está, como ele se comporta, como ele está naquele momento, tá? Isso é verbo de estado. Fenômenos, aí vamos lá, chover, nevar, trovejar, que indicam sempre algo ligado à natureza. E desejo, eu quero eu quero sua felicidade, eu desejo que você fique bem. Então, são verbos que não tem uma ação ali, mas tem uma expectativa, tá? Então, esses são os verbos. Isso é o que eles indicam. Só que os verbos possuem tanta regra, mas tanta regra, que aqui você tem que saber, por exemplo, a classificação de todos eles, para que eles servem. Cada classificação dos verbos é praticamente uma regra diferente. Eu tenho lá verbos regulares, irregulares, abundantes, verbos auxiliares, verbos pronominais. Nós temos vários tipos de verbos. De uma forma geral, aqui os verbos se organizam assim, só que os verbos possuem muita regra, como eu já mencionei antes, né? Nós temos lá flexão de tempo e modo, de número de pessoa, de voz. Eu tenho agora o sentido que ele expressa. E ainda tem na sintaxe a transitividade verbal. Então, o verbo ele tem muita regra, você pode usá-lo sem problema nenhum. Da mesma forma que o pronome é importante, o verbo também é. Então, o verbo também é aquela classe que você pode estudar com mais afinco, tá? Por quê? Porque você vai encontrar muita regra e praticamente você vai ter muita questão de verbo, muita mesmo, tá? Dependendo da banca ainda, há bancas que cobram bastante verbo, outras um pouco menos, mas o verbo sempre faz parte de uma prova, sempre. Dificilmente você não vai ter verbo, tá? Cobrança de verbo, porque o verbo ele influencia muito.
Quando você vai fazer uma frase, a base dela é o verbo. Você constrói a frase a partir do verbo, certo? Então, estude mesmo. Ah, eu não gosto de verbo. Não tem jeito, tá? Aqui você tem que gostar mesmo. Tem que amar o verbo. A verbo é a base que nós temos da sintaxe. Quando você faz a sintaxe, de onde parte toda a análise sintática? Do verbo. Tudo vem do verbo. Para você achar o sujeito, complementos verbais, tudo é a partir do verbo. Então, você tem que saber muito bem as regras da morfologia, para que quando você chegue à sintaxe, você já saiba como usar as regras para a sintaxe, certo? Bom, aí temos também, né, agora as classes que são invariáveis, que é a preposição. Olha, a preposição e a conjunção, elas exercem o mesmo papel, tá? Mas elas, claro, são um pouquinho diferentes, mas a conjunção é assim, ó. A preposição, ela vai sempre ligar o quê? Teoricamente, ela liga palavras, tá? Liga palavras aqui. E ela sempre inicia um termo sintático, tá? Ela sempre inicia um termo sintático. Já vou explicar como é que seria isso daqui, tá? A conjunção, o que ela faz? Basicamente, ela liga palavras e orações, tá? Ó, palavras e orações. Ela liga, tá? Ó, liga palavras e orações, tá? E uma das funções principais que nós temos é porque ela faz o quê? Ela inicia uma oração. As duas possuem valor semântico, as duas têm significado, então elas vão aparecer muito em prova. Agora, a conjunção, com certeza, é aquela classe campeã de questões, tá? Aí sim, você tem que saber quais são as conjunções, como elas se organizam, quais são elas, qual o significado que elas possuem. Você vai ter muita questão de prova relativa à conjunção, muita mesmo, tá? E o que seria, então, como é que eu sei a diferença delas? São conectivos, mas é a mesma coisa? Não. Quer ver? Olha o exemplo aqui, ó. Vou pegar o exemplo da preposição aqui pra você. Eu gosto de leitura, tá? Eu gosto de leitura. Deixa eu colocar mais um pouquinho mais pra cá aqui pra poder explicar mais aqui, ó. Eu gosto de leitura. Tá. Beleza. Agora vou pegar uma outra frase com a mesma preposição aqui, ó. Este é o carro de meu pai. Tá? Beleza. Fiz aqui pra você aqui, ó. A necessidade de alterações no contrato. Então, veja, eu tenho a palavra preposição de aqui, ó, em 3 lugares diferentes, tá? Aí uma dica para você aqui. Como a preposição e a conjunção, elas ligam algo, mas especialmente a preposição liga algo, o que você tem que fazer? Olhar o que é que ela liga, porque a preposição é assim. A conjunção já tem geralmente valores semânticos já determinados, tá? Por exemplo, porém, sempre é adversativa. O portanto, sempre é conclusiva. Então, assim por diante. Já a preposição, ela depende muito do lugar em que ela está e das relações existentes entre as palavras. Então, olha só. Eu gosto de leitura. Beleza. Aqui é a preposição de. Isso aqui é uma preposição, ó. Preposição, tá? De, outra preposição. De novo, outra preposição. Maravilha. Eu tenho 3 preposições de, mas em posições diferentes. Por quê? É assim, ó. Essa daqui vai ligar o verbo e o substantivo leitura,
Essa daqui liga o substantivo carro com a expressão meu pai. Essa daqui liga substantivo com a expressão aqui, ausência de contato. Então, veja, a relação não é a mesma. Ó, eu gosto de leitura. Quem gosta, gosta de algo. A preposição faz o quê? Ela inicia, ó. O que ela faz aqui, a preposição? Esse termo aqui é um objeto indireto. Então, o que faz a preposição aqui, ó? A preposição inicia o objeto indireto, certo? Beleza. Tá, nessa daqui, a expressão de meu pai não está ligada, por exemplo, a um verbo. Carro é um substantivo, tá? E carro é um substantivo concreto, existe. Então, o que faz agora aqui, ó? A preposição faz o quê? Ela inicia o adjunto adnominal. Não vou explicar agora o que é isso aqui, tá? Saiba que ela faz... Eu quero mostrar para você que a mesma preposição cumpre papéis diferentes, tá? Aqui, isso aqui é um substantivo abstrato. Então, nós temos um termo que completa um substantivo abstrato. Então, aqui, ó, de alterações e tal, esta preposição de faz o quê? Ela inicia o complemento nominal. Ou seja, nós temos a preposição de em 3 lugares diferentes. A relação não é a mesma, porque são relações diferentes. E neste ponto nós temos o quê? Papéis diferentes, tá? Aqui ela inicia um objeto indireto, e aqui inicia um adjunto adnominal, e aqui inicia um complemento nominal. Então, veja, são 3 preposições, é a mesma preposição de, mas em 3 lugares diferentes. Então, é assim, aqui é um exemplo. Eu decorei, que é a preposição de, que é a palavra de preposição. Beleza, decorei. Lembra que eu falei no começo da aula? Tem que decorar. Então, eu sei, decorei, que a palavra de é uma preposição. Ok. Mas sempre desempenha o mesmo papel? Não. Aí é o emprego da preposição, o uso dela, que vai determinar a função que ela desempenha. Então, aqui, nas 3, é um conectivo. Mas veja que em cada uma das frases, ela inicia um termo diferente. Por quê? Eu faço isso pela posição em que ela está e o que é que ela liga. Como ela liga palavras e vai sempre ser um termo sintático. Então, veja, não é só decorar a preposição de, é saber como é que ela se comporta numa frase. A função que ela desempenha, quem é que ela liga, as relações que ela estabelece, tá? E isso também acontece com a conjunção. A conjunção, ela já é um pouquinho mais restrita, porque ela já possui valores determinados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o exemplo de uma frase para você perceber isso aqui melhor, tá? Se tivesse assim, ó, vamos pegar aqui a nossa conjunção, tá? Eu queria chegar antes. Eu queria chegar antes, porém não consegui. Ponto, tá? Tá, beleza. Vou pegar outra frase agora aqui, ó. A Constituição Federal propõe a igualdade. A igualdade. Ponto. Porém, nem sempre isso ocorre, tá? Beleza. Outra frase agora aqui, ó. Nós entregamos o projeto, ponto e vírgula, não vencemos o concurso
porém. Tá? Veja que eu estou colocando aqui em posições diferentes. Vamos lá. Outra frase aqui, ó. Elas se inscreveram no concurso. A prova, porém, não ocorreu. Veja só, aqui, ó, nós temos o porém aqui, ó. Vou até mostrar para você assim, agora onde ela está, eu vou fazer para você uma observação, ó. Veja só, esse porém aqui, ele está o quê? Ele inicia uma oração, ó. Inicia uma oração dentro do mesmo período, tá vendo? Beleza. Esse daqui, ó, tem um ponto final e também, então, inicia o período aqui, tá vendo? Beleza. Essa daqui está como? No final do período e essa aqui está como? Intercalada. Então, veja que nós temos a mesma palavra que é o porém em lugares diferentes. Tá, e daí? Todas elas são classificadas como conjunção adversativa. Independentemente do lugar em que ela está, ela é uma conjunção adversativa. Percebeu a diferença? Ó, a preposição, conforme o lugar em que estava a preposição e as palavras que ela ligava, nós tivemos classificações diferentes. Agora, o porém, não importa onde esteja, o porém sempre vai ser uma adversativa, não importa a posição em que ela esteja. Entendeu? Então, veja como é importante que você entenda isso. Como é que uma palavra se organiza. Então, temos aqui, ó, dois conectivos, preposição e conjunção. Só que cada um, por mais que sejam conectivos, elas desempenham papéis diferentes, tá? Então, muito bem. Classes variáveis aqui. Acabou? Não, temos mais duas ainda aqui. Calma lá, vamos agora a gente fechar aqui as 10 classes. Nós temos aí o advérbio e a interjeição, tá? Vamos lá. O que é aqui o advérbio? O advérbio é uma classe que ela é única também e ela faz o quê? O advérbio indica uma circunstância. Indica uma circunstância, tá? O advérbio, ele vai indicar uma circunstância, que é o quê? Tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, tudo que ele indica de circunstância é o advérbio que faz isso. Agora, algo bem importante do advérbio, tá? Que eu acredito que também é uma das classes que faz, é só ela que faz isso, e é uma função primordial. O advérbio, ele pode modificar. Isso que você tem que saber muito bem, tem que ter isso muito claro, ó. O advérbio, ele modifica outras 3 classes de palavras, tá? Ele faz isso aqui de modificar mesmo, tem esse papel aqui de modificar. O que ele modifica? Pode modificar um verbo, pode modificar um adjetivo ou pode modificar outro advérbio. Como assim modificar? Por exemplo, ó, exemplo de frase, eu estudei. Beleza, eu estudei, ok. Mas se eu colocar aqui um advérbio, eu estudei muito. Opa, eu modifiquei, não foi só estudar, foi muito. Agora, se eu colocar em muito, colocar pouco. Veja, eu modifico a intensidade da ação do verbo, tá? Isso é modificar. Então, ele pode modificar um verbo, como está aqui, um adjetivo ou outro advérbio. Beleza. Ainda temos a interjeição. A interjeição, você não vai ter muita questão dela, tá? Bem pouco aqui, você não vai ter muita coisa. É importante que você saiba por quê? Pode aparecer num texto, para você entender a parte de interpretação, mas saiba que ela faz o quê? Ela expressa uma reação.
expressa uma reação, tá? Então, por exemplo, nossa, ou ei, sabe? Ai, quando você vai, ou você expressa, fala um palavrão, tudo isso é interjeição, porque expressa uma reação acerca de algo, tá? E outra, nós temos palavras que podem se transformar em interjeição. Quer ver? Olha o exemplo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Nossa redação obteve nota 10. Beleza. Esse nossa aqui, ó, que aparece aqui, ele está dizendo de quem é a redação. Então, aqui nós temos um pronome possessivo, tá? Muito bem. Agora, olha essa frase aqui, ó. Nossa, a redação obteve nota 10. Veja, aqui, ó, esse nossa aqui já não é um pronome, tá? Esse nossa já é o quê? Uma interjeição. E isso como é que eu sei? Pela posição da palavra, ó. Nossa redação. Nossa! Ele já expressa uma reação que você teve acerca de algo. Então, veja aqui, nós temos palavras que podem se transformar em interjeições a depender do contexto, certo? Então, veja, só pra gente revisar aqui, ó. Substantivo nomeia, artigo acompanha substantivo, adjetivo caracteriza ou qualifica, numeral indica quantidade ou ordem, pronome retoma um substantivo. O verbo indica ação, estado ou fenômeno, preposição e conjunção ligam palavras. Temos aqui a diferença de ligar dependendo do contexto aqui. Aí temos o advérbio, que indica uma circunstância, e a terção, que indica sempre uma reação. São 10 classes, cada uma com uma função diferente, uma finalidade diferente, um objetivo diferente. Então, o seu papel é estudar cada uma delas, uma por uma, tá? E estudar assim, as 5 classes nominais, você pode dá-las juntas, né? Claro, começa pelo substantivo, artigo e tudo mais, porque elas se relacionam. O verbo sozinho, ele dá muito estudo para você fazer ali, e as classes invariáveis, elas também têm um papel importante. Ou seja, se você não domina a morfologia, veja, isso aqui você não domina isso aqui, você não avança no português. Então, para que você vá bem na sintaxe, precisa dominar a morfologia e saber as 10 classes para que cada uma delas serve e tudo que tem delas, características, classificação, tudo isso é importante. Por quê? Como eu falei no começo da aula, eu tenho que saber a regra para eu entender daí também os casos especiais. Então, primeiro eu decoro a regra para depois dar o emprego. E as questões cobram o que de você? Ou só a regra ou só o emprego, não tem jeito. Beleza? Então, fechamos aqui a nossa parte de português, pensando aí em como organizar os conteúdos de português, que eles não vêm de forma aleatória, e saber que o português tem uma base, e essa base sempre é a morfologia. Deu problema, você viu que não estava usando o português, está enrolando, parece que não está indo para frente, volte à morfologia, porque tem alguma coisa lá na morfologia que você não domina muito bem, e isso está determinando o seu desempenho na sintaxe, por exemplo. Então, não se esqueça, português sempre vai ser a morfologia, tá bom? Para vocês aí, ó, beijo para vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.